Você já parou para pensar o porquê que na epístola de Judas, uma epístola tão pequena, ele se utiliza de dois textos que não são canônicos, ou seja, não são inspirados por Deus? Por que ele fez isso? Muita gente tem dúvida, muita gente fica preocupado e nervoso. E agora, será que tiraram algum livro da Bíblia? Ou será que nós temos que considerar esses livros como inspirados por Deus? Gente, veja só, não podemos esquecer que os inimigos de Deus são muitos. Eles tentam desacreditar a Bíblia de todo jeito, mas com muita facilidade e simplicidade a gente entende a questão. Por que a Epístola de Judas usa esses dois livros? Um livro chamado A Assunção de Moisés e outro chamado Primeiro Enoque. Se esses livros não são inspirados, nós vamos entender isso agora nesse vídeo. Meu nome é Joadson, professor de Teologia do Novo Testamento. Se você ainda não segue, se inscreva nesse canal. Aqui você vai aprender cada livro do Novo Testamento, apenas as Escrituras, de forma profunda e muito detalhada. Eu ensino cada livro da Nova Aliança e tiro dúvidas sobre algumas questões que vão surgindo dos meus alunos. E essa é uma delas. Muito bem, gente. O que Judas faz é o que todos os pregadores fazem em todas as épocas. Se utiliza de informações conhecidas para poder ilustrar, apoiar, esclarecer a sua mensagem. Exemplo, se eu estiver pregando e falando sobre a capacidade que o ser humano tem de produzir maldade em nome do poder, da vingança, é possível que ele faça uma perversidade inimaginável. Então eu posso ilustrar. Vocês lembram de 11 de setembro, o atentado lá nos Estados Unidos? Estou me utilizando de um fato conhecido mundialmente para poder ilustrar uma mensagem falando a respeito da capacidade que o ser humano tem de produzir maldade. Mas também eu posso utilizar um fato fictício, uma história inventada, uma mitologia, para poder ilustrar uma mensagem também. Quer ver um exemplo disso? Suponhamos que eu esteja fazendo uma mensagem a respeito da natureza. Gente, foi Deus quem fez a natureza. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o mar, as árvores, as plantas, os animais terrestres, os aquáticos e os animais que voam. E depois Ele nos fez para cuidar de tudo isso. Nós temos que cuidar da nossa casa chamada planeta Terra. Nós somos o verdadeiro Curupira. Curupira é um personagem folclore do nosso Brasil, em que ele representa, é um adolescente, uma criança, aquele que tem os pezinhos voltados para trás. Ele defende com toda a força e energia os animais e as plantas, as árvores, a natureza. É uma história fictícia contada para as crianças, para poder estimular a criação, a imaginação e esses tipos de coisa. Em uma pregação eu posso citar isso muito bem. Gente, nós temos que ser o Curupira, temos que fazer como ele. Olha o que ele faz para proteger a natureza, olha o que ele faz para proteger os animais. Serve como ilustração para apoiar uma verdade que eu estou dizendo. Não é a ilustração que é a verdade, mas é uma história que a maioria conhece, todos conhecem. Então me utilizo dela para apoiar o que eu estou dizendo. Inclusive o apóstolo Paulo fez muito isso. Ele cita filósofos, ele cita textos apócrifos, ele cita comentários bíblicos dos judeus. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns exemplos das citações do apóstolo Paulo. Então, o que a epístola de Judas está narrando, na verdade, é uma ilustração para apoiar a verdade que ele está dizendo. E não dizendo que o que ele apoia é a verdade. As pessoas é maluca demais. Olha, está vendo? A Bíblia apoia o livro de Enoque. Não, é o contrário. É aquele trecho do livro de Enoque citado em Judas que apoia a Bíblia. Aí o que é que acontece? Em Judas capítulo 8, versículo 9,
Inclusive, eu tenho uma aula completa sobre a Epístola de Judas. Se você for na playlist, você vai ver que tem uma aula completa e você vai entender tudo direitinho. Na Epístola de Judas, ele está refutando, combatendo os falsos profetas. E um dos comportamentos desses falsos profetas que Judas está combatendo é a insubmissão, o desrespeito, a não reverência às autoridades. Eles não se submetem às autoridades. Eles não respeitam, são insubordinados, tá? Então Judas está dizendo, isso é viver fora do Evangelho. O Evangelho nos ensina a se submeter às autoridades e respeitá-las. Quem assim não procede está fora do padrão de Cristo. Então ele vai citar um trecho do livro de 1 Enoque, onde diz que o arcanjo Miguel, quando disputava com o corpo de Moisés, ele não... Na verdade, essa aqui é a Assunção de Moisés, tá? Confundi o livro. Quando ele fala sobre essa briga do arcanjo Miguel com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele está citando um trecho do livro Assunção de Moisés. Então, o que é que acontece? Nesse livro, o arcanjo Miguel diz bem assim, olha, que Deus te repreenda. Aí ele faz a aplicação, né? Se você olhar aqui em Judas, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória, mas disse que o Senhor te repreenda. Aí no versículo 10 ele vai dizer, mas esses falsos profetas não, eles usam palavras humilhantes, ultrajantes contra as autoridades, desrespeitam e tal. Entende? Gente, o diabo, querendo ou não, é uma autoridade angelical, entende? Quem tem poder sobre ele é Jesus. Em Jesus temos autoridade sobre ele, no sentido de que ele não nos toca, a não ser que a gente dê brecha, mas isso não nos dá o direito de falar palavras, enfim, aí vai entrar em uma polêmica muito besta, muito desnecessária, porque tem muita gente arrogante que gosta de vomitar suas jactâncias, né? Mas o Evangelho nos ensina a respeitar até mesmo os seres angelicais, as autoridades governamentais, nosso pai, nossa mãe, polícia, entende? Foi autoridade e temos que respeitar. E respeito não significa uma submissão irracional, tá? Aí é tema para outro vídeo. Mas nós temos que ter respeito. E o exemplo que Judas dá é desse evento que ocorre num livro chamado A Assunção de Moisés, que não está na Bíblia. Isso não quer dizer que esse livro, já eu explico como surgiu esse livro, 1 Enoque e a Assunção de Moisés, não quer dizer que esse livro é inspirado, que tem que estar na Bíblia, porque foi citado. Esse trecho foi citado para poder ilustrar como devemos respeitar as autoridades, mesmo que sejam aquelas que não merecem respeito, que foi o que o arcanjo Miguel fez com o diabo. Tá bom. Entendido isso, já eu explico o surgimento desses livros. Muito bem. E deu para entender isso? Qualquer coisa, coloca aí no comentário que eu possa esclarecer melhor. Deixa eu só recapitular para deixar isso bem claro. Judas cita 1 Enoque para falar do juízo contra os falsos profetas e cita a Assunção de Moisés para falar, dando um exemplo de como devemos ser respeitosos com as autoridades, mesmo que elas não sejam dignas, merecedoras. Então ele usa esses textos para apoiar o que ele está ensinando, para apoiar a verdade do Evangelho, e não o contrário. Não é o Evangelho que está apoiando esses livros, tá? E como foi que surgiu esses livros? Muito bem, esses livros surgiram cerca de 200 a.C. Para você ter uma ideia, Enoque, na Bíblia, aparece a primeira vez em Gênesis. Ele é filho de Jared e pai de Matusalém. Lembra de Matusalém? O homem que viveu mais do que todos os outros homens? Então, ele foi pai de Matusalém. Se Matusalém já morreu, imagine
Enoque. Então é impossível que Enoque tenha escrevido esse livro, porque esse livro surgiu mais de 1000 anos depois de sua existência. Lembra daquele período do profeta Malaquias até o profeta João Batista? Nesse período chamado de intertestamentário, durou cerca de 400 anos do silêncio de Deus. Deus não revelou sua palavra. Então, o povo, para poder preencher esse silêncio, começou a escrever explicações, interpretações da Torá. O Antigo Testamento todo já tinha sido canonizado, formado e fechado até Malaquias. Então, os outros livros que surgiram são livros de histórias, interpretações e comentários. Qual o problema? Muitos deles são muito fictícios, exagerados, cultua anjos, dá uma ênfase muito grande aos anjos, dá uma ênfase muito grande a misticismo, entende? E os falsos profetas dessa época adoravam isso, cultuar anjos, misticismo, aquela coisa transcendental, exagerada demais, entende? Então, os judeus tinham a Torá e o livro dos profetas e salmos, mas também eles liam esses outros livros. Inclusive, esse livro de 1 Enoque ficou muito conhecido na época de Jesus. Mas entenda, filho de Deus, os judeus não misturavam as bolas, eles deixavam muito separado. Estes são os livros inspirados por Deus, estes não. Só que eles gostavam de ver outras visões, outras interpretações, outros pontos de vista. 1 Enoque, por exemplo, ele tem uma explicação extensa sobre Gênesis 1 e 2. Tem uma explicação enorme ali, entende? Exagerada. Muitos até dizem, Gênesis foi inspirado em 1 Enoque. Impossível. Nem historicamente. Porque, historicamente falando, o livro de 1 Enoque surgiu no século II a.C. Já Gênesis, mais de 1000 anos antes. Não tem condições, tá? Então, é Enoque que explica Gênesis em uma perspectiva muito exagerada. Muito bem, gente. Então, esses livros ficaram muito comuns na época de Jesus e os falsos profetas gostavam muito desses livros. O que Judas está fazendo é o seguinte: Judas está combatendo os falsos profetas usando os livros dos falsos profetas. Porque o livro de Enoque fala do juízo final e da destruição dos falsos profetas. É aí que entra outro detalhe interessante, porque quando ele cita a destruição dos falsos profetas, a vinda do Senhor, tirado lá do livro de 1 Enoque, ele não cita palavra por palavra, ideia por ideia, entende? Ele altera, ou seja, ele não está levando muito a sério o que está dizendo lá. Ele só quer pegar aquilo que é do interesse dele para apoiar a verdade que ele está dizendo. Então, é porque tem que conhecer grego, né? Mas se você vê o texto de 1 Enoque em grego, e você vê a epístola de Judas em grego, você vai ver que não é a mesma citação. Ele está só pegando a ideia de que Deus vai julgar os falsos profetas. Mas as palavras e a estrutura das palavras é muito diferente. Então, Judas não está apoiando o livro de 1 Enoque. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que gostam do livro de 1 Enoque, ele fala mal de vocês, porque vocês são falsos, não são fiéis e serão destruídos, como esse livro menciona. Então, a ideia é essa. A razão pela qual Judas cita 1 Enoque e a assunção de Moisés é apenas para fins didáticos, porque na sua época, todo judeu e os cristãos agora eram muito conhecedores desses textos desse período, mas eles não misturavam. Não é um livro que foi tirado do cano, não, nunca entrou. Na verdade, nunca entrou, porque os judeus sabiam separar muito bem. Esses são os textos inspirados, estes não. Ok? Espero que tenha respondido essa sua dúvida, essa sua pergunta. Qualquer coisa, deixe aí um comentário, perguntas, e que, se for necessário, eu faço outro vídeo para esclarecer melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.